Concurseriano e concurseriano do meu Brasil, voltamos novamente aí com a aula 5, aula 5 da Lei Orgânica aí de Santos. A galera tava me pedindo muito aqui no WhatsApp, aí eu tenho que fazer para vocês, né? Eu tenho que ser o titio bondoso. Beleza, aqui eu vou te mostrar aqui nosso material de apoio, né? Para vocês conhecerem nosso material de apoio. Então aqui a gente tem 50 questões de oficial de administração. Então essas 50 questões são 50 questões específicas do cargo, né? Você tem lá português, raciocínio lógico, você tem lá as matérias, mas aqui são 50 questões específicas, que as questões específicas são as que mais caem na sua prova, é a que tem importância maior na sua prova, né? Além da lei orgânica e do estatuto do servidor que tem para qualquer cargo. Então você tem 63 questões da lei orgânica e você tem 50 questões do estatuto do servidor para você estudar pelas questões. Todo concurseiro tem que estudar pelas questões. Você tem que estudar pelas questões para você estar ali no campo de batalha. Uma pessoa que vai fazer uma luta de karatê, ela não vai estudar a história do karatê, ela vai lutar. Então você tem que lutar aprendendo a fazer questões. Além de todo a gente vai colocar também um vídeo aqui para você poder organizar seus estudos. Como é que você vai organizar seus estudos, né? Como é que você vai fazer ali para ter ânimo para estudar, para criar uma disciplina, para criar ali uma rotina de estudo, né? Então, para você criar uma rotina de estudo. Então, a gente vai colocar esse vídeo aí para vocês aprenderem também a ter essa administração nos estudos, que não é só pegar, assistir a aula, fazer questão e estudar. Tem dia que você não quer estudar, tem dia que você estuda menos, né? Só que todos os grandes concurseiros, todas as pessoas que passaram em boas colocações, elas estudavam muitas horas. Claro que isso vai provocar em você uma série de coisas que você precisa tomar cuidado. Você precisa ter uma vida sociável, você precisa se divertir, você precisa organizar a sua agenda ali para você saber o que você vai estudar, que dia que você vai estudar. Mas a gente vai explicar isso aí no vídeo posterior, tá? Então hoje aqui você tem também 51 questões do inspetor de alunos, são 51 questões do cargo específico, da parte específica da matéria. Então a gente pegou todos os assuntos ali e criou 51 questões para você estudar. E tem um combo para você comprar a lei orgânica e o estatuto junto, com um preço promocional. Beleza? Então sem mais delongas, vamos começar a aula aqui de hoje, né? A gente vai falar da Câmara Municipal, continuando aí falando do artigo 12, né? Então o parágrafo único ele vai dizer o quê? O parágrafo único que ele está dizendo aqui, ó, dependem de voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara. Então, as leis, aqui está falando das leis, então existem leis que vão precisar de decisões de 2/3 da Câmara, porque são leis muito importantes, são leis que necessitam de um voto mais amplo, né? Porque tem leis muito criteriosas e tal. Então você vai aprender aqui que leis são essas, né? Então as leis concernentes ao quê? Concernentes ao quê, né? Então, a aprovação, a alteração do plano diretor de desenvolvimento e expansão urbana. O plano diretor, falando aqui do voto favorável, voltando aqui, né? Volta a fita, falando aqui dos 2/3. O que significa esses 2/3? Vamos supor não, né? A Câmara Municipal, até engasguei. A Câmara Municipal, ela tem 21 membros. A Câmara Municipal de Santos tem 21 membros. Então, 2/3 de 21 dá 14. Então, tem que ser pelo menos 14 pessoas, né, 14 vereadores para votar a favor para que a lei seja aprovada, né? Para que aquele, digamos assim, para que as decisões sejam tomadas, entendeu? Então, aqui nesse caso, olhando aqui um pouco para a câmera do computador, para a tela do computador, você vai ver aqui, ó, que 2/3 corresponde a 66,67%, ou seja, um pouco mais de 50%. Em um contexto legislativo, suponha que a Câmara tenha 30 membros. Estou colocando como exemplo 30 membros, né? Então, a Câmara a Câmara não é Câmara, é Câmara, tá? A Câmara tem 30 membros. Então, para alcançar a aprovação de uma medida, é preciso 2/3. 2/3 significa 30 vezes 2/3, que dá igual a 20. Então, nesse contexto aqui, seriam 20 pessoas,
né? 20 vereadores votarem a favor da medida, ela vai ser aprovada, tá? Então, no caso da Câmara de Vereadores de Santos, no caso 14, né? Que equivale a 2/3 de 21. Show de bola? Então, aqui é a aprovação e alteração do plano diretor. O plano diretor, galera, ele é um instrumento legal, né? O plano diretor é um instrumento legal. Ele vai orientar ali o crescimento, o desenvolvimento, né, do município. Então, ele vai estabelecer, por exemplo, diretrizes, ele vai estabelecer normas políticas, né, para uso do solo, zoneamento, né, para infraestrutura urbana, para preservação ambiental, transporte, entre outros aspectos relacionados. Então, o que quer dizer, né, vai estabelecer isso daí. Então, a aprovação de alteração do plano diretor de desenvolvimento e expansão urbana precisa desses 2/3 favoráveis nos membros da Câmara para ser aprovado. Então, essa exigência, ela é importante por quê? Porque é impactante para o município, né? Tem uma mudança no planejamento urbano. Então, ela tem que ser tomada com um consenso mais amplo, né? Então, vai requerer um voto favorável da maioria ali dos membros, né? Um pouco mais de 50% dos membros para que ela seja aprovada. Então, é uma lei muito importante, né? No B, ele vai dizer aqui do zoneamento urbano. O zoneamento urbano, galera, ele quer dizer ali, refere-se à divisão, né? A divisão e classificação ali das áreas de um município de acordo com os usos permitidos, né? Com as restrições, as regulamentações estabelecidas. Então, essa divisão ela vai ser realizada com o objetivo de quê? Ela vai planejar e organizar o uso do solo de maneira adequada, né? Então, ela vai levar em consideração diferentes aspectos, como a preservação ambiental, né? A qualidade de vida da população, a atividade econômica, né? Entre outras. Então, essa aprovação do zoneamento urbano vai exigir esse voto favorável de 2/3, porque é um assunto de grande relevância, né? É um assunto que afeta diretamente a forma como as áreas do município são utilizadas, a distribuição de atividades econômicas, né? O crescimento urbano, a qualidade da vida da população. Então, precisa existir essa exigência, né, de votos favoráveis aqui, de 2/3 dos membros da Câmara. Beleza? Aqui no inciso C, concessão dos serviços públicos. Então, galera, concessão dos serviços públicos, o que quer dizer, então, concessão dos serviços públicos? É um processo pelo qual o poder público ele vai autorizar uma entidade privada, né? Ele vai prestar um determinado serviço de interesse coletivo, como fornecimento de água, né? Coleta de lixo, que mais? Transporte público, né? Então, essas concessões vão envolver ali transferências de responsabilidades pela prestação ali de serviços para entidades privadas, vai assumir obrigações e responsabilidades previamente estabelecidas. Então, qual é o propósito? O propósito sempre é garantir uma análise cuidadosa, né? Sempre vai ter um consenso mais amplo ali, uma relação, a decisão ela vai conceder serviços públicos a entidades privadas, então tem que ter um cuidado maior, né? Então, a concessão de serviços públicos, geralmente, ela vai envolver contratos de longo prazo, né? Ela vai impactar diretamente ali a qualidade, a acessibilidade, né, desses serviços para a população. Então, a gente tem que considerar essa decisão importante, porque ela é substancial, né? Ela vai assegurar ali os interesses públicos, né, que sejam devidamente protegidos, beleza? Então, a exigência desse voto favorável, a lei orgânica ela vai buscar garantir ali o resultado amplo do debate, vai considerar aspectos financeiros, operacionais, aspectos sociais ali envolvidos. Então, essa maioria qualificada também serve como um mecanismo de controle para evitar ali, né, decisões apressadas, ou influenciadas por interesses particulares. Show de bola? Beleza, aí tem a D, concessão de direito real de uso.
Mas afinal, o que quer dizer essa concessão de direito real de uso, né? Então, a concessão de direito real de uso, ela vai se referir ali à autorização concedida, né? Ela vai, a concessão, ela vai autorizar, ela vai dar uma autorização concedida ao poder público para que uma pessoa ou entidade ela utilize um bem público por um período determinado. Então, é uma concessão de direito real de uso, né? Então, esse tipo de concessão vai envolver a transferência temporária, né, do direito do uso do bem, mas, entendeu? Mas não a propriedade do mesmo, não vai envolver a propriedade, vai envolver a transferência temporária do uso do bem, como se fosse um aluguel, né? Então, quando forem decidir isso, né, quando houver essa decisão, né, vai ter que haver também vai ter que haver também o voto favorável de 2/3 da Câmara, né? Então, qual é o propósito? Sempre é uma análise muito profunda, sempre é um consenso mais amplo, porque vai envolver a concessão de direito real, ela vai envolver interesse público, né? Já que trata da utilização de um bem que pertence à coletividade. Então, ao exigir esse voto favorável, a lei orgânica vai buscar a garantia, a concessão do direito real do uso, né? Então, eles vão se reunir ali para que a pessoa possa usar aquele, né, para que tenha direito real, para que o uso seja realizado de forma transparente, né, de forma ampla a discussão, né? A discussão dos vereadores tem que ser feita de forma transparente. Então, essa maioria qualificada, ela também vai servir como um mecanismo de controle para evitar uma transferência arbitrária, né? Vai evitar também uma decisão que possa ser contrária aos interesses coletivos. Então, é preciso também essa importância, essa análise aprofundada de um consenso mais amplo, né, antes de autorizar o uso temporário de um bem público por terceiros. Beleza? Então, aqui tem alienação de bens imóveis na letra E, né? Afinal, o que quer dizer essa alienação de bens imóveis? Então, em um é o aluguel, no outro ele vai fazer a venda ou a transferência da propriedade pertencentes ao município. Perdão. Então, essa alienação vai envolver a transferência da propriedade, nesse caso vai vender a propriedade, né, para outra pessoa ou entidade. Então, ela tem um propósito também de garantir ali uma análise rigorosa, um consenso mais amplo em relação ali às decisões de bens imóveis do município. Então, essa alienação, ela é uma medida de grande relevância, pois envolve ali a transferência definitiva da propriedade pública, né? E pode ter impactos ali significativos no patrimônio e nas finanças municipais. Então, a lei orgânica também vai tentar ali garantir que a alienação desses bens imóveis seja realizada com cuidado, considerando ali o interesse do município. Então, essa maioria qualificada, ela vai servir como um mecanismo de proteção para evitar também decisões apressadas, né? Vai evitar decisões questionáveis, né, que possam prejudicar o patrimônio público. Show de bola? Então, aqui no F, aquisição de bens imóveis por doação com encargo. Aqui, no caso, vai se reunir todo o grupo lá, 2/3 dos membros, para aquisição de bens imóveis por doação com encargos. Então, se refere à aceitação. A administração pública, ela vai aceitar uma propriedade imobiliária doada para o município, mas nesse caso ela tem certas obrigações ou condições específicas ali pré-estabelecidas pelo doador. Então, o que acontece? Nesse caso, o poder público ele vai receber o imóvel, né, como doação, e ele vai assumir o compromisso ou o encargo de determinados, né, o encargo determinado pelo doador. Então, mais uma vez, né, precisa se reunir ali uma maioria qualificada para o propósito de garantir uma análise detalhada, né, um consenso mais amplo em relação às doações com encargo. Então, essa aceitação de bens imóveis doados com encargos pode envolver obrigações, pode envolver restrições, né, ou condições específicas ali que afetam o uso ou a destinação
do imóvel. Então essa maioria qualificada, ela vai aceitar essa doação, né? Assim, de forma criteriosa. Por quê? Porque também esse mecanismo de controle, ele vai evitar ali que as doações possam impor ônus excessivo ao município, né? Pode ser que esse bem possa estar em desacordo com o interesse público. Então precisa dessa reunião desses 2/3 para que a decisão seja tomada com muita sabedoria e com muito critério. Beleza? Aqui no G, ostentação, obtenção de empréstimo de particular. Então, a administração pública, o município, na verdade, ele pode buscar empréstimos ali juntos a pessoas físicas ou entidades ali privadas para financiar projetos, investimentos ali, né? Ou outras necessidades financeiras. Eu não sei por que ela precisa disso, né? Mas ela pode solicitar, né? Ela pode recorrer a instituições financeiras. O poder público pode solicitar empréstimos diretamente a particulares. Então, para fazer também essa solicitação, é preciso essa reunião dos 14 membros aqui dos vereadores, para que, né, nessa modalidade de financiamento, busca assegurar o quê? A sustentabilidade financeira do município, vai evitar riscos ali excessivos, né, de contrair empréstimos, juros abusivos, enfim, vai ter que entrar em consenso todo mundo para conversar e para chegar num denominador comum. O inciso 2 foi revogado e o 3 é a destituição de componentes da mesa. Então, para retirar um componente da mesa, é preciso também voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara. Então, para fazer uma explicação mais profunda, né? Então, a mesa diretora é um órgão interno da Câmara. Ela tem a função principal organizar ali, né, o funcionamento dos trabalhos legislativos. Então, de acordo com essa lei, ele está dizendo que para criar uma destituição de componentes da mesa, vai ter que ter ali, né, uma reunião dos vereadores, né? Então, a mesa diretora, ela é composta por quem? Por vereadores, né? Eles vão ser eleitos ali internamente pelos próprios membros da Câmara. Então, eles vão desempenhar, como a gente já se referiu, funções administrativas, de liderança. Então, a destituição de componentes da mesa ocorre quando há uma decisão ali de remover, né, um ou mais membros da estrutura da liderança. Então, é necessário um voto favorável da maioria, para garantir, né, porque a decisão é amplamente respaldada, né, pelos membros da Câmara. A destituição de um componente da mesa é um assunto assim bem delicado, né? Você vai retirar alguém da liderança. Então é um assunto de grande relevância, pois vai afetar diretamente ali a liderança, a condução dos trabalhos legislativos. Então, a lei orgânica ela vai buscar garantir ali, né, a destituição que seja um resultado de avaliação criteriosa, né? Vai ter que ter um critério, vai ter que ter um consenso significativo entre os vereadores. Então, essa maioria qualificada, ela vai servir como mecanismo também de controle para evitar destituições arbitrárias, a retirada de alguém de forma arbitrária, né, em interesses pessoais, promovendo ali o equilíbrio do poder, assegurando a estabilidade e a governança adequada da Câmara Municipal. Show de bola? Então, vamos passar aqui a Câmara Municipal aqui no artigo 13. A gente vai falar dos números dos vereadores. A gente já falou, inclusive, né? Então, a Câmara terá 21 vereadores a partir da legislação que terá início em 1º de dezembro de 2013. Então, a Câmara Municipal, essa lei teve início em 1º de dezembro de 2013. Então, o artigo menciona o número de vereadores, como já está falando aqui, né? A lei começou dia 1º de dezembro de 2013. Seria bom você gravar essas informações de datas, né? Essas coisas de quantos são os vereadores, quantos não são, qual é a data que inicia, qual é a data que não inicia. Geralmente algumas bancas elas cobram essas coisas, tá? Então aqui da posse não é da posse da pessoa que fez o concurso público, é outra posse aqui que a gente está se referindo, tá? Então o artigo 14 ele vai dizer o seguinte, ó, a Câmara reunir-se-á em sessão de instalação legislativa a 1º de janeiro do ano subsequente às eleições, às 17 horas, para a posse de seus membros, do prefeito e do vice-prefeito, e eleições da mesa e das comissões permanentes. Show de bola? Maravilha! Então esse artigo 14, ele vai realizar uma sessão de instalação, né? Vai ter uma sessão de instalação
que é quando a posse dos membros da Câmara, né, que a gente vai explicar. Então, é de 1º de janeiro do ano subsequente às eleições. Ocorreu as eleições do ano passado, vai ter ali no ano subsequente, no dia 1º de janeiro, né, às 17 horas, como diz aqui, a posse de seus membros. Então, o que significa a posse dos membros? Os vereadores eleitos, eles vão tomar posse, né, dos seus cargos. Eles vão assumir ali oficialmente as suas funções legislativas. Então, quando ele fala posse do prefeito e do vice-prefeito aqui, ó, do prefeito e do vice-prefeito. Então, o prefeito e o vice-prefeito eleitos, eles vão tomar posse também, né? Vai ter ali uma sessão solene, né, que a gente vai falar mais para frente. Então, assumindo ali oficialmente também as suas funções executivas. Então, então é isso, beleza? Quando ele fala aqui eleição da Câmara Diretora, a gente vai falar mais para frente, mas fazendo um resumo geral, será realizado ali a eleição dos membros que comporão a mesa diretora da Câmara Municipal. Então, a mesa diretora ela é responsável pela organização e condução dos trabalhos legislativos. Então, vai ser eleito presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, vai ser tudo eleito ali na mesa da Câmara, mas a gente vai falar mais para frente sobre isso, tá? E das comissões permanentes. Quando ele fala das comissões permanentes, também ocorrerá ali a eleição das comissões permanentes. Então, as comissões permanentes são grupos de vereadores responsáveis ali para analisar os projetos de lei, para discutir e emitir pareceres sobre assuntos específicos. Show de bola? Beleza, aqui o parágrafo 1. Os vereadores deverão apresentar no ato da posse, de 6 em 6 meses e no término do mandato, declarações públicas de bens que serão publicadas na imprensa local e ficarão arquivadas na Câmara, contando da ata do seu resumo, contando de ata o seu resumo. Então, aqui o parágrafo 1, né, ele menciona que é uma obrigação de um vereador, ele vai apresentar ali declarações públicas de seu bem no ato da posse. Então, a cada 6 meses durante o mandato e ao final do mandato, essas declarações serão divulgadas na imprensa local, né, e ficarão arquivadas na Câmara Municipal, sendo resumidas em atas. Então, essa exigência de declaração pública de bens, ela tem o objetivo de promover a transparência, né, a prestação de contas por parte dos vereadores. Então, ao apresentar essas declarações, os vereadores informam publicamente ali os seus bens e patrimônios, permitindo que os cidadãos ali tenham conhecimento, né, sobre as posses, sobre os seus representantes eleitos, né, as posses dos seus representantes eleitos. Então, a declaração de bens é uma medida importante para evitar conflitos de interesse, enriquecimento ilícito, corrupção, né? Então, a divulgação dessas declarações na imprensa e o arquivamento da Câmara Municipal, ela vai garantir o acesso às informações, né? Para que a sociedade, possibilite a sociedade também ter acesso a essas informações, possibilite a fiscalização dos mandatos também, né? Então, aqui no 3, parágrafo 3, os vereadores deverão autorizar a liberação do sigilo bancário das suas contas correntes e investimentos. Então, os vereadores, quando eles vão tomar a posse, eles devem autorizar a liberação da quebra de sigilo bancário de suas contas correntes e investimentos. Então, isso significa que os vereadores são obrigados a permitir o acesso, né, a divulgação das informações financeiras relacionadas às suas contas bancárias e investimentos. Então, essa exigência ela vai visar o quê? Ela visa garantir o aumento da transparência, né? A transparência vai promover a prestação de contas ali por parte dos vereadores. Então, ao autorizar a liberação do sigilo bancário, os vereadores eles vão permitir ali que suas informações financeiras elas sejam acessadas e analisadas por órgãos de controle, pela imprensa e também pela sociedade, né? Você pode ter acesso aí ao sigilo bancário, né, dos vereadores, né? Você tem acesso a essa informação. E então a autorização de acesso ao sigilo bancário dos vereadores busca prevenir e detectar ali possíveis irregularidades, né, como enriquecimento ilícito, lavagem de dinheiro, recebimento de propinas ou de qualquer outra conduta indevida relacionada às suas atividades políticas. Então, essa medida visa fortalecer a transparência e a integridade do processo político, né? Permitindo que,
vai permitir que a sociedade acompanhe, que a sociedade fiscalize ali as ações financeiras dos vereadores. Então, além disso, ela vai contribuir também com a construção de uma cultura de responsabilidade e ética no exercício do mandato. Show de bola? Vamos fazer um exercício aqui bonitinho, tranquilinho? Lembrando, galera, que se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, né? E deixa aqui o comentário, deixa o comentário aqui embaixo que eu vou passar. Fala assim, ó, eu vou passar, eu vou conseguir. Essa posse é minha. Coloca aqui o comentário, hashtag eu vou passar, beleza? Então vamos fazer um exercício aqui, se meu computador permitir, né? Meu computador está um pouco lento, então vamos começar o exercício agora, né? De acordo com a Lei Orgânica de Santos, qual é a exigência para a destituição de componentes da mesa diretora da Câmara Municipal? Então, qual é a exigência? Letra A, maioria simples de 1/3 dos membros da Câmara. Letra B, voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara. Letra C, voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara. Ou letra D, decisão do prefeito municipal. A banca ela é sua inimiga. A banca ela é do demônio. Entendeu? Ela vai querer te confundir e é por isso que é bom você fazer exercício. Por quê? Porque às vezes você, na ansiedade ali, às vezes você, no calor do momento, você vai achar que a resposta é uma, mas na verdade é outra. Ou na verdade você vai ficar em conflito porque você não vai lembrar na hora qual é a resposta. Aqui você acabou de estudar, né? É óbvio que você vai lembrar. Mas às vezes na hora ali ela vai pegar uma palavrinha, vai mudar. Por exemplo, letra A aqui, ó, maioria simples de 1/3 dos membros. Olha como parece com a resposta, né? É 1/3? Não é 1/3. Voto favorável da maioria absoluta dos membros, pô, quem não estudou não tem como saber. Voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara, essa é a nossa resposta, né? Decisão do prefeito municipal não é. Então é letra C de cavalo, tá? Voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara é a nossa resposta. Então, para destituir um componente da mesa diretora, é preciso 2/3 favoráveis, é preciso voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara. Show de bola? Então, beleza, é isso aí. Galera, deixa um comentário aqui se vocês querem mais aula do Titio, né? Se vocês gostaram da aula, como é que tá a aula, se eu tô falando bem, se eu não tô, se eu sou feio, se eu sou bonito. Coloca nos comentários aí se você gostou. Valeu? Beleza? Muito obrigado, boa tarde a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. E vamos pra cima, vamos estudar, galera. Vamos estudar, vamos lá. Valeu, obrigado e tchau!